Olá pessoal, estamos aqui novamente, mais uma edição do nosso DC Talk. Hoje nós temos outros convidados especiais, amigos, parceiros, Felipe, Douglas. Muito obrigado pela presença de vocês, é uma grande satisfação tê-los aqui, para que a gente possa falar um pouquinho de histórias, mercados, falar da empresa, né, de vocês vão contar um pouquinho da empresa de vocês. Então estamos aqui para mais uma edição, eu espero que você aproveite. E eu já vou pedir aqui para o Felipe se apresentar, depois o Douglas se apresentar e a gente dá início ao nosso bate-papo aqui. Obrigado, Clodoaldo, Matheus, pelo convite. Meu nome é Felipe, sou diretor comercial e de operações da Gross. Nós temos a Gross é uma empresa de representação comercial, está aqui com a gente também o Douglas, que é meu sócio na empresa. E queria abrir aqui dizendo que eu estou muito orgulhoso de estar aqui com vocês hoje, né? Acompanho a história de vocês desde sempre, né, em outras empresas, e quando a gente ficou sabendo que vocês tomariam essa iniciativa de tocar um negócio próprio com a Trusted Data, eu me sinto um dos apoiadores aí, né, junto com o Douglas, a gente sempre esteve muito próximo e estou muito contente de estar com vocês aqui hoje. Obrigado. Nós não pagamos eles para falar isso, hein, cara? Obrigado. Cara. Oh, peraí, cara. Porra, tem que tomar cuidado aqui, cara. Não, Peraí, você é outra só um história. minutinho, pegar o lenço. Diga, Douglas. Mas não precisa pagar não, pelo amor de Deus, porque a sensação é justamente essa. A gente, como Gross, e também nos consideramos amigos de vocês, a gente tem vibrado com o que tem acontecido com a Trusted Data, um crescimento exponencial, né, uma evolução meteórica. Então, realmente, parabéns, né? Falei até isso antes de me apresentar. Meu nome é Douglas, como o Felipe comentou, nós somos sócios da Gross, tem uma relação já com esse mercado de infraestrutura de redes já de quase 20 anos. Trabalhei por muitos anos na própria Panduit, né? Tive uma experiência numa empresa israelense durante um período e desde 2015 a gente atua neste modelo de representação, sendo que a Panduit é o nosso carro-chefe, a nossa principal marca, né? E a gente tem uma relação de orgulho, de satisfação de trabalhar com a Panduit muito grande. Muito bom. Muito bom. Você sabe que a nossa história, na verdade, pessoal, já tem muitos anos, né? Eu conheci primeiro o Douglas, ele era jovenzinho, estagiário lá ainda, na Panduit, né? Depois eu tive a satisfação de conhecer o Felipe, e aí nós trocamos um pouco as parcerias, porque eu comecei a andar com o Felipe aí para o Brasil afora, os provedores, aí a gente também ficou bastante amigo, e a mesma satisfação que vocês têm de ter a gente como parceiro, a gente também tem em tê-los como parceiros nossos, porque a gente sempre fala que nós não combinamos com produtos que não são produtos que têm uma marca respeitada, que tenha qualidade, que nos agregue algo de muito valor, né? E vocês têm isso na mão de vocês, todos os produtos que vocês representam são produtos de valor. A gente não compra só pano de vocês, né? A gente compra outros produtos também. Então isso para nós é uma satisfação, porque eu vejo seriedade em vocês são sérios, eu já falei isso, né, em algumas oportunidades. Eu não tenho nenhuma preocupação com essa parceria, porque eu sei que é uma parceria que combina com a gente. Nós procuramos ser muito sérios naquilo que a gente faz. Então, acho que tem toda a sinergia, o trabalho de produtos e a seriedade das pessoas, isso me chama a atenção. Complementando um pouco, né, acho que tem alguns outros pontos que, pra gente como um integrador, né, como uma empresa que faz um pacote de coisas, que faz sentido para a gente também a questão de política, né? O go-to-market é bem definido, então a maneira que vocês atuam, o apoio que vocês dão, e a gente, pelo que a gente conhece do mercado, não são todos os fabricantes representados ou não por alguma empresa que conseguem ter esse tipo de modelo e que permite a gente fazer o trabalho que a gente faz. Então isso é uma coisa muito importante também que faz diferença, né? A gente costuma ter uma liberdade de precificação, de várias coisas que a gente consegue ter com vocês, e a gente sabe que a gente tem a garantia de que o produto e tudo que a gente vai entregar vai atender às expectativas do cliente, as nossas, enfim. Então é um conjunto que faz a diferença e não é à toa que a gente tem um monte de case de sucesso, né? Já são muitos aí desde o início, né? Com certeza, Matheus. Assim, eu queria aproveitar a oportunidade aqui para reforçar alguns pontos, né, com relação a essa questão da política comercial que você tá colocando, né? E aí, falando especificamente sobre Panduit, né, a gente sempre comenta isso nas reuniões que nós fazemos com os nossos parceiros, né? A Panduit é uma empresa familiar,
né? Ela está estabelecida já na América Latina já há mais de 30 anos, se eu não me engano, acho que são 35 esse ano aqui, se eu não me falha a memória, né? E a gente tem muito orgulho em dizer que nós somos conservadores nesse aspecto, né? E por que nós somos conservadores? Porque na figura de fabricante nós temos uma visão limitada, um acesso limitado ao mercado, né? E a gente depende dos nossos parceiros de distribuição, dos nossos parceiros de integração, para poder levar nossa bandeira, replicar nossa marca, né? Buscar oportunidades no mercado, atender o cliente. Então, quando a gente fala de registros de oportunidade, né? e parceria, de fato, trabalhar aí a 4 a 6 mãos, eu acho que esse é um grande diferencial da nossa marca aqui no mercado brasileiro, né? De fato, a gente costuma honrar, né? Com as nossas promessas, né? E eu acho que o que o integrador tem a ganhar, né? Usando o exemplo de vocês, na prática, vocês são os caras que estão lá visitando, que estão gastando a sola do sapato, a gasolina, o tempo de vocês, né? Estão investindo numa estrutura como essa aqui. Acho que nós vamos falar um pouquinho também da novidade aqui, né? Vamos. Mas uma estrutura de engenharia, de pré-vendas, né? Então, vocês estão colocando recursos na frente para poder desenvolver as oportunidades, tá? Então, acho que é isso, cara. Acho que é obrigação do fabricante apoiar, né? Tecnicamente, comercialmente, né? E a gente encara isso com muita seriedade. Acho que a gente gosta de fazer as analogias aí, né, que a gente tava falando. Eu me Favor, sinto... hein? Toma cuidado, hein, cara. Eu me Olha sinto... lá, hein? Tá gravando, hein? Fazendo uma comparação... O bastidor é uma coisa. Trabalhar agora... com Pandit é igual você ir comprar uma Mercedes, uma BMW. Você tem uma experiência. Não em relação a preço, né? Acho que preço é uma questão que não depende disso. A gente tem soluções para tudo, né? Mas a experiência de ir lá, do atendimento ser um atendimento diferente, de engenharia, a gente depois instalar a solução, a gente vê o quanto de engenharia tem, a gente estava falando disso mais cedo, né? Como é bem projetado, né? Então, o integrador que vai instalar isso depois, ele vai entender por que foi montado daquela maneira e a facilidade que ele tem de saber montar o Lego depois, né? Então, só para fazer essa analogia, porque o pessoal gosta, né? Eu vejo você falando de Pandit com um brilho nos olhos, e é isso que a gente espera dos nossos parceiros, né? Algumas empresas veem a Pandit de uma forma muito fria, como uma forma de fazer negócio, um portfólio de produto, e nós temos alguns bons parceiros que a gente olha no olho e a gente vê os olhos brilharem quando fala da solução, porque a Pandit, como o Felipe comentou, é uma empresa familiar, uma empresa ainda de capital fechado, apesar de ser uma das 3 maiores fabricantes do mundo desse segmento, mas é uma empresa de engenharia, né? É uma empresa que investe muito em pesquisa e desenvolvimento, e o Clodoaldo mencionou agora há pouco sobre que a gente se conheceu, era estagiário na Pandit, né? E é uma história que me emociona, né? Quem crê nos propósitos de Deus percebe os detalhes e como as coisas acontecem, né? Por que eu estou falando isso? Porque no meu caso, já não consigo separar mais o que é o lado profissional e o lado pessoal, né? A Pandit, ela faz parte da minha vida, são quase 20 anos de relação com a empresa. Comecei de fato como estagiário na empresa. Houve uma evolução natural até a área comercial, né? Saí para essa experiência nessa empresa israelense. E quando eu saí, eu indiquei o Felipe, né? Conheci ele numa licitação pública que tinha lá quase um auditório. Ele trabalhava como um concorrente da Pandit, e nós dois ali naquela concorrência, ali naquele bid público ali, nós éramos cartas vencidas, né? Nós dois perdemos. Falou assim, vamos se juntar aqui. A gente estava ali enxugando as lágrimas ali, porque era aquela carnificina lá, uma spec com baixo padrão de exigência de especificação, e o preço prevaleceu. E aí foi um bate-papo bacana, acho que eu encontrei ele num evento, e o perfil do vice-presidente da Pandit naquela época era realmente de pessoas com perfil mais jovem, com um approach comercial mais agressivo. Indiquei o Felipe no meu lugar, e em um mês a Pandit o contratou, e eu fui viver essa experiência em fazer uma startup na América do Sul com uma empresa de origem israelense, né? 1 ano e meio depois eu voltei,
a convite desse mesmo vice-presidente, e logo depois de 6 meses a gente soube da mudança no modelo de negócios da Pandit, e por coincidência, né, do destino ou propósitos de Deus, a segunda opção é que eu creio, a gente, dentro de um cenário onde a empresa tinha mais de 30 funcionários, a empresa nos escolheu para dar continuidade na história da Pandit no Brasil. E então, junta toda essa história, essa carga emocional, com uma admiração que a gente tem pela empresa e a convicção de que hoje nós temos um dos melhores produtos do mercado em termos de tecnologia para oferecer, né? Então, a gente trata o negócio da Pandit com muito amor, com uma responsabilidade muito grande, então, política de preço, política de canais, né? E hoje eu diria que um dos maiores diferenciais da Pandit no mercado é a política de canais e a política de preço que a gente tem, né? A gente valoriza a nossa cadeia, os nossos distribuidores, os nossos integradores, e quem ganha com isso é o cliente final. Com certeza. Porque ele passa a ter uma mão de obra mais qualificada e ele passa a ter empresas também que trabalham com a marca de uma forma, com uma sinergia melhor, né? Legal. Esses 20 anos que você falou, eu conheço a Pandit também há mais de 20 anos. Consegui resumir 20 anos em 5 minutos ou não? Conseguiu. Oh, que bom. E assim, eu também tenho essa admiração, e acho que na minha carreira de infraestrutura foi a marca que eu mais trabalhei, tendo oportunidade de trabalhar com várias marcas. Mas talvez por um propósito também de Deus, não sei, eu sempre tive esse carinho, mesmo antes de conhecer as pessoas que estavam lá. Sempre tive. Quase trabalhei na Pandit, né? Em uma oportunidade, quase fui trabalhar também. Indiquei o Clodoaldo lá 3 vezes, turma, mas é um cara difícil. A negociação é quase que negociar com o Messi. É muito dinheiro, é difícil, cara, é difícil. Então, assim, não dá para contratar o Messi pelo E olha que eu testei esse amor, hein, cara. Eu lembro que quando eu comecei a entrar na oferta, eu cheguei, Clodoaldo, cara, deixa eu vender confinamento, hack, né? Deixa eu vender o resto aí e tal. Quando eu tava na Vert vendo. Não, cara. A oferta aqui tá muito bem estruturada. A gente tem um modelo que funciona bem. Ah, meu garoto. Fidelidade é fidelidade. Quando a gente gosta... Cara, aí eu mostrei o preço pra ele. Doeu. Não. Não me mostra. Mas ó, você vê como fidelidade é fidelidade. A gente estava no andar de baixo aqui, das novidades que o Felipe estava falando que a gente ia falar. Nós montamos o nosso data center, está em fase final. O pessoal tem acompanhado aí nas mídias sociais, né? Muita gente fala, eu queria visitar, e vocês estão convidados para me visitar. Ele é 100% Pandit naquilo que a Pandit tem. O que a Pandit não tem é outra marca, né? E eu sempre trabalhei no mundo de infraestrutura, já instalei muito cabo na minha vida, já fiz muita coisa assim, mas eu nunca tinha instalado um confinamento, ou acompanhado, porque não fui eu que instalei, mas acompanhar de perto. E eu falei para vocês lá embaixo, né? Falei assim, cara, é impressionante você pegar os produtos, como as coisas se encaixam, como é perfeito, assim. Você fala, cara, dá um orgulho, né, de ver. Eu mandei guardar um parafuso, depois eu vou mostrar para vocês. O parafuso é um negócio assim, cara, impressionante. Tá guardado. Eu falei, cara, não é possível um parafuso desse para colocar ele é pro piso elevado, assim. Cara, é um negócio... fora de... E não é disso que a gente fala de tecnologia. A tecnologia está nos conectores, nos cabos, aí que tá, né? Mas, cara, é impressionante. E a gente ficou muito feliz de conseguir montar isso aqui, né? Então, para nós, trazer um cliente aqui, o cliente olhar e falar, cara, que coisa linda. Porque não é só a qualidade ou atender normas, essas coisas. O visual também é importante. A beleza e tudo. Né? Fora o que atende tudo, mas o visual é muito, muito bonito. E tudo se encaixa de uma forma assim maravilhosa. Então, todos os cases que nós fizemos aí no mercado juntos, todos os clientes ficaram satisfeitos. Num portfólio de quase 100 mil itens que a Pandit tem, quando você fala do parafuso, para muita gente o parafuso ele serve para fixar somente, né? Mas quando você tem envolvido engenharia nisso, muitas soluções da Pandit, o parafuso além de fixar, ele causa o quê? A equipotencialização entre as partes metálicas, né? É isso aí. Ele descasca. Então você otimiza tempo, você tem segurança, energia estática em ambiente de data center, é um dos grandes vilões, né, nos equipamentos ativos, né? Quem olha por parafuso com esse nível de detalhe, né? Então estou falando de um item e aí dá para ficar a tarde inteira falando só sobre produto. Mas o principal quando se
acredita no que vende, então quem trabalha com vendas e está vendo isso daqui, quando você acredita no que você vende, é muito mais fácil você vender. E o Clodoaldo é uma testemunha viva disso, porque ele sempre vendeu o Pandit e hoje ele está na condição de um empresário e construiu um data center que não deve nada para nenhum data center de provedores, aí, uma coisa de alto nível, redundante, alta qualidade e 100% com Pandit. Né? 100% Quer dizer, o quê? Na vez dele de comprar, né? Ele fez jus ao que ele vendeu a vida inteira. Então, falamos isso o tempo todo. A gente não pode falar uma coisa e executar de outra forma. Exatamente. Então, para nós foi um... Lógico, é fácil? Não é fácil, é mais caro, tudo, mas não é nada tão diferente assim, mas quando você olha e fala, cara, eu quero ter isso. É importante para mim isso. Eu ia complementar, né, que eu brinquei quando eu ofereci para ele, quando eu estava em outra empresa, eu não conhecia o produto, eu não tinha nem visto a primeira instalação, e de lá para cá, participei ativamente de várias instalações, revertemos projetos grandes pelo diferencial do produto. Até falando de coisas que eu passei a conhecer agora. Né? O Coolboot, por exemplo. O cliente tinha Coolboot, foi fornecido Coolboot. Né? Porque não sabe, Coolboot é um isolamento para piso elevado, né? Quando você sobe com os cabos, ele fazia o prensa-cabo ali. E o cliente falou, não quero, não gostei da estética, eu quero escova. Cara, não, e começou um trabalho, aí o apoio de vocês, da engenharia, cara, manda os datasheets, manda o white paper, não sei o quê. Abrimos uma reunião com todo o corpo de engenharia da empresa, mostrando os diferenciais. Não datasheet lá, teste. Não, cara, tinha um white paper completíssimo mostrando. Tinha um CFD mostrando a diferença do escova. O cara falou: tá encerrada a discussão, pode deixar o Coolboot. Eu falei, cara, né? Você vê. Já passou então, assim, algumas, né, Matheus? A gente passou muitas, né? Esse projeto que você está comentando aí, eu me lembro, cara. Foi essa semana a minha filha completou 2 anos. Beijo, minha filha. Um beijo para você. E eu me lembro que no ano passado, exatamente no dia do aniversário de 1 ano dela... E foi por agora. Exato. Foi por agora. Foi terça-feira. Março, sei lá. A gente começou em março a falar disso. 30 de maio. A gente teve com esse cliente aí lá no Rio de Janeiro, né? E a gente passou por uma sabatina de um dia inteiro, né? Eu achei que eu ia chegar para cortar o bolo... No way. Verdade, cara. Verdade. Era aniversário dessa filha. Era para ser uma reunião de 2 horas, né? Na agenda estava 2 horas. Verdade. Nós chegamos na reunião, a gente começou 9 da manhã e a gente encerrou às 6:30 da tarde. Uma sabatina técnica, né? E nesse nível, né? Não abre spec sheet, mostrando os diferenciais do produto. Né? Então, quando a gente tem essa oportunidade, né? A gente tem que agradecer, cara, porque é aí que de fato a gente consegue pontuar diferenciais, né? Mostrar para o cliente que, como você falou, né? Você usou alguns exemplos de carro, algumas analogias, né? Mas não dá para comparar banana com laranja. Tá não dá. E muitas vezes o que a gente enfrenta aqui no nosso mercado, né? São concorrências assim, né? Que aí, poxa, o nível de exigência é baixo, né? Eventualmente você não tem um corpo técnico que está se atentando ali aos detalhes, o retorno de investimento, né, a médio prazo. Então esse tipo de experiência é muito valiosa. Né? Com certeza. E esse projeto foi assim um aprendizado, né, para a gente em várias coisas, mas a especificação não era nossa. Exato. Não era Pandit. A gente foi lá e a gente mostrou todos os diferenciais de Pandit. E aí é onde a gente também prova que se você tem impressão, às vezes, que o produto é mais caro, não é. É questão de posicionamento da solução, porque já estava especificado. Caro, né? Isso é relativo. A gente conseguiu otimizar algumas coisas, né? Mostrar diferenciais em outra. O cliente até hoje, ele descobre coisas no produto que ele não sabia. O perfil técnico. Tipo o fechamento do DIO, outro dia ele, cara, mas vai entrar poeira no DIO, lá é um HD Flex. Altíssima densidade, são muitos pontos e tal. E aí o cliente descobriu que todas as portas têm uma tampinha com fechamento automático, né? Cara, em relação a isso, que tranquilo. Então,
esses detalhes que o cliente vai valorizar com certeza para sempre, porque isso vai ficar com ele por toda a história da empresa. E quantas experiências nós tivemos de clientes que não conheciam o produto e nós levamos para as fábricas lá em Chicago, e provedores que a gente levou também, e aí o cara chegava, não, eu quero isso, porque ele vê a seriedade que a empresa cuida de cada item, os laboratórios, né? Tem gente que não dá valor para o hack. Nós damos muito valor para o hack. O único laboratório térmico que eu vi na minha vida até hoje é o da Panit. Testar o hack para saber se a eficiência térmica dele é boa ou não. Grandes fabricantes, que vocês me falaram, levam equipamentos para testar, né? Então, assim, é uma empresa de engenharia que se preocupa demais com o produto. E você vê que tudo é pensado, né? A gente brinca que é um Lego, cada pecinha se encaixa perfeitamente uma na outra, de uma forma que, quando o cliente conhece, ele topa até pagar mais caro, porque ele vai saber da qualidade do material no geral. Eu não vou falar nomes, lógico, mas a gente já fez testes de cabos de outras marcas, e eu tenho, acho que até hoje guardado, né? Testes de cabo, onde o da Panit, a curva está sempre lá em cima, sobra sempre um espaço, para que quando você passar o cabo aí nas tubulações e tudo, que vai ter uma curvatura, tá? Ele vai perder um pouco da sua característica feito um teste ideal dentro de um laboratório, mas ele tem sobra numa marca aí que a gente não vai citar nomes, mas ele já era no limite no teste ideal dentro de um ambiente controlado, né? Então sempre excedendo normas, sempre excedendo aquilo que é o que é necessário fazer, a preocupação é sempre ir além, né? E eu estou quase já vencendo a garantia de 25 anos, que eu já conheço mais de 20 anos a Panit, daqui a pouco eu tenho que renovar minha garantia, eu estou quase lá, hein? E eu vejo você falando das questões técnicas, né? Eu tenho que me conter aqui, não dá corda para mim não, senão... Se precisar de lencinho, eu peço pro pessoal pegar um lencinho aí. Pra... Porque assim, primeiro, né? Você falou sobre o EBC. Nós temos uma marca aqui, pessoal. O índice de conversão dos clientes que visitam o EBC é de 100%. É isso aí. É de 100%. De pequenas a grandes empresas, porque a gente já levou multinacionais verdade. Gigantes. Quando eu falo EBC, é o Briefing Center da Panduti em Tinley Park. Lá nós temos também o nosso headquarter, né, o edifício corporativo. E tem também o laboratório, né, de pesquisa e desenvolvimento da empresa, né? Então, quando a pessoa conhece isso daí, ela volta de fato convencida, né? E aí você falou sobre a sabatina nesse cliente, eu não participei, mas você tinha me comentado disso. E isso é o perfil de cliente que nós estamos procurando. Imagina se todos os clientes se importassem com a questão técnica e o detalhe de cada produto, porque a gente recebe, às vezes, o que a gente chama de venda transacional, né? São os clientes que veem o cabeamento como commodity, né? Então tem 1000 pontos de rede, você tem lá 2.000 conectores, 2.000 patch panel e a quantidade de cabo de acordo com ponto vezes 50, que é uma média. Beleza, então e ponto. Em 30 segundos eu cuspi para você uma lista de materiais de cabeamento. Muitos clientes veem o cabeamento como um commodity, só que o cabeamento ele é a infraestrutura. Não adianta você investir num equipamento de 1 milhão, não adianta você ter sistemas e softwares da melhor tecnologia se você não tem uma infraestrutura capaz de suportar esses sistemas. Exato. Né? Então, para imagina 100 mil SKUs, para cada coisa que você menciona aqui, na minha cabeça vem o Cool Boot. Ok, qual que é o propósito dele? Evitar vazão de ar. Só que o material no qual é feito o Cool Boot, ele é um material que não acumula energia estática também. Quando você passa o cabo por ele, tem a tração, né? E aquilo gera uma energia estática. Então, aquele material não acumula. Tem uma coisa por trás, a tecnologia, a engenharia envolvida. E aí, se você falar sobre cada componente, dá para poder puxar uma janelinha e falar sobre isso como me marcou que a gente demais, agrega cara. valor. Esse assunto do Cool Boot É foi que quando assim... o cliente dá a oportunidade de você falar sobre o produto e mostrar o diferencial, você consegue. Tem muitas coisas para você falar. O duro é que quando o cara só compara conector, cabo, patch panel, aí fica difícil, porque... E ninguém... Eu sei falando, eu instalador há muito tempo, já instalei muito cabo na minha vida. Cheguei uma época a não ter digital de tanto cabo que eu montei. Mas esse cabo vai ficar lá por muitos e muitos anos. E é onde você não vê os erros, a mal montagem de um conector, de um cabo. Então, às vezes, tem lá um problema de comunicação e você acha que é outra coisa e não sabe que é o cabo.
Ou É isso. você que é do mundo de TI, perda de pacote que você nem percebe que tem, quem está gerando é a infraestrutura mal feita, um cabo de má qualidade. A gente ouviu isso de um cara do mundo de TI, né? Lembra da parte de roteamento que o cara falou pra gente? Cara, eu tinha um cliente que ele tinha soluções, era Juniper, que rodavam sem... Eu tive comparação, ele falou, né? Acho que era um cliente que tinha Panduit. Cara, ele não tinha problema. E tinha outros clientes. Assim, ele falou espontâneo, cara. Falou, tem uma história com Panduit, eu não lembro muito bem, mas eu lembro que ele comparou, ele falou, cara, a infraestrutura num cliente que era Panduit, eu nunca tive dor de cabeça. Era algo assim, tá? Essa é uma história verídica. Podemos até pedir para ele dar um relato pra gente disso de novo. Mas ele nunca comprou Panduit, né? Que eu saiba. Mas ele falou, cara... Já comprou. Já comprou? Tá comprando agora. Aí, ó. Então, cara, eu lembro de infraestrutura que rodava com Panduit, que, cara, não sei de explicar, mas eu não tinha problema. Agora ia pro outro caminho. Aqui, o prédio que a gente tá, cara, é um prédio que tem aí, 10 anos pra mais, se bobear. Não sei. Mas Eu estimo. pelo menos isso. Por coincidência ou por destino, por Deus mesmo, a gente chegou aqui, tinha um rack lá no fundo, na salinha de telecom. Cara, Isso é. Vários cabos chegando lá. qual que era a probabilidade de a gente encontrar um prédio pronto com todos os pontos Panduit, né? O prédio que a gente achou, Era. né? Veio Era com pra ser Panduit, aqui. recheado de Panduit já. Isso porque nós somos uma empresa de nicho, a gente tem um segmento no qual nós somos mais reconhecidos, né? O mercado data center é um deles, né? E de fato, né, os projetos onde envolve engenharia, onde a gente tem o cliente que não vê a infraestrutura como um commodity. Aí você está falando, eu me lembro de várias situações aqui. O cara compra um roteador, e o custo do roteador ultrapassa às vezes $1 milhão, roteadores de grande porte. E o cara compra um equipamento de $1 milhão e coloca num rack de R$5 mil para poder abrigar aquele equipamento. Liga né? um cabo de rede de Um rack alguns sem reais. potencialização, com baixa capacidade de carga, né? E aí você fala assim, poxa, mas né? Às vezes o decisor do roteador não é o mesmo decisor do rack. Às vezes isso acontece nas empresas. Um outro ponto, né? A gente tem o mercado brasileiro é um mercado com muitos desafios, né? A gente tem empresas que lideram o mercado nesse sentido e a gente tem outras empresas que são empresas de tecnologia, mas a gente pode chamar como uma empresa Mariel que as outras, né? E eu tenho um caso típico para poder falar sobre isso, que há muitos anos eu venho falando. Cabeamento categoria 6A. Turma, olha aqui. A norma ela é muito clara com relação a isso. Se você não tem um ambiente que você precisa de blindagem, você não precisa de um cabeamento blindado. A blindagem ela é necessária. Fonte fotoluminescente, próxima à rede elétrica de média e alta tensão. Você tem chão de fábrica onde tem interferência de maquinário, ruído, um cabeamento blindado. No ambiente de escritório, no ambiente de data center, não se faz necessário um cabeamento categoria 6A blindado. Mas qual o problema? O 6A tem 500 MHz de frequência, para performance 10 GB, e você passa a ter interferência entre os cabos. Então a blindagem é uma forma de você pôr a performance no seu cabo, que às vezes você não tem num cabo não blindado, né? Então hoje a nossa oferta para o Brasil, a gente mantém isso, é o não blindado, a não ser se o ambiente quiser a blindagem, né? E hoje eu posso citar para vocês aqui 5 empresas que concorrem diretamente com a gente que oferecem a blindagem porque é o que o mercado coloca como padrão e não existe isso. Com cabeamento blindado você precisa se preocupar com o aterramento, você tem uma infraestrutura mais robusta porque é um cabo mais pesado, ele é um cabo mais grosso, ou seja, você tem que otimizar, você não consegue otimizar a sua infraestrutura, as suas calhas para você poder passar o cabo. Não é tão maleável, né? Não é tão maleável, não é tão flexível. Então, tem uma série de questões, né? Se você olhar produto por produto, você pode comparar o preço, né? Mas aí, aterramento para aquilo,
né? Os cuidados que você tem que ter com relação à potencialização da rede. Tem um monte de coisa que não entra na conta. Custos Tá indiretos. todo mundo colocando, vamos colocar também, né? Não, E às vezes não o cara pode ser gasta assim. um baita dinheiro no acabamento blindado e não faz a outra parte, que é fazer um baita aterramento, né? E perdeu dinheiro fazendo isso tudo, porque não tem função nenhuma. É isso, cara. No final, é uma condição de mercado, né? O ponto é, o custo de produção de um cabo blindado ele vai ser infinitamente inferior do que o custo de produção de um cabo não blindado para essa categoria. Porque não é fácil você produzir, né, um cabo não blindado que vai entregar performance. Né? Então, a gente, acho que para não estender muito, né, essa parte técnica e o pessoal não dormir aí, assim, existe toda uma tecnologia por trás. Né? Então, o nosso cabo hoje não blindado, esse Isaac Douglas mencionou, ele tem uma tecnologia proprietária que garante, né, essas condições que de fato são necessárias para esse tipo de transmissão. Né? Mas o fato é esse. Aqui no Brasil tudo é muito linkado com preço. Né? E uma vez que você encontra o menor preço, você tem que construir toda uma narrativa para dizer que aquilo é melhor, né? Ou para dizer que aquilo é bom ou que é necessário. Né? E aí o Douglas trouxe exemplos. Né? Na verdade, sim, para algumas questões, não para 90% delas. Né? Indústria, por exemplo, eu não conheço nenhum outro fabricante que tem uma linha de produtos, né, que tenha a classificação mais. Né? Então, novamente, acho que não é objetivo hoje aqui a gente entrar muito nessa seara técnica, né? Mas acho que é legal trazer alguns exemplos do que a gente tem de diferente, até para o público também, né, entender. Né? Eu acho que a gente está conversando aqui já talvez há uns 15 ou 20 minutos, né? E a gente fala muito o preço, a qualidade e tal. Né? Então, para dar uma ideia para o público em geral do que tem de diferente. Né? Sem dúvida. E a gente tem levado o pessoal a pensar também no tempo que isso dura. Né? Porque o cara pensa, é caro, mas quanto tempo você vai pagar isso? Quanto tempo essa infraestrutura vai ficar aí? Se o prédio tem 10 anos, o cabo tem ali, sei lá, quase 10 talvez esteja instalado. E tá com Vai continuar aí... Com a mesma cara de instalação. Você corta, vai trocar os conectores, corta a ponta dele, fez de novo, a gente montou tudo, está tudo funcionando. Então, o custo de operação disso, o custo de manter, cara, e o tempo que ele vai ficar instalado. O data center, a gente vende, cara, 2, 3, 4, 5 milhões. Legal. Divide isso em 15 anos. Quanto custa isso? Custa nada. Né? O exemplo que eu dou eu odeio pagar seguro. Vocês, operadores de seguro, eu odeio pagar, mas eu pago todo mês. Né? Vamos falar de coisa boa, cara. Vamos falar de coisa boa, que esse assunto já me... Eu já ia falar de saúde, né? Que eu pago... Nós temos que pagar. Eu pago então, o convênio, eu usei o convênio. Garanta a sua infraestrutura, você é provedor, você é uma indústria, garanta o seu negócio funcionando. É um seguro que você paga, uma infraestrutura, a Punish não para, a não ser que você... Eu dei o exemplo outro dia, não lembro qual cliente, eu dei o exemplo de um avião, né? Um avião cai por um monte de erros. Nunca cai por um só, o piloto errou. Não, cara. Tem que falhar o equipamento, o piloto, o copiloto, a redundância, um monte de coisa. Por um data center desse que a gente monta com produtos da Punish, cara, não para só se você fizer alguma coisa muito errada. Ou se cair um avião em cima dele. E vamos ser justos aqui também, né? A gente está abordando questões Nós não técnicas. estamos sendo justos, não, cara. É isso que você está falando, eu digo pelo seguinte, se a gente tiver aqui... quem está nos assistindo, o cliente final, né? O cliente final ele não precisa ter esse nível de detalhe, esse nível de conhecimento técnico. Né? Para isso nós temos uma Trusted Data, para isso nós temos as pessoas capacitadas do nosso distribuidor que atende. E lidar com tecnologia é bom, porque a gente acaba conhecendo o negócio do cliente. Né? Então é importante que o cliente ele se atente ao detalhe, né? Porque comprar acabamento não é comprar areia. Né? Então o cara precisa entender no detalhe o que ele está comprando, isso sim a gente estimula. Mas olhando pelo ponto de vista de negócio, aí tem um caso aqui que eu vou comentar rapidamente, mas eu acho que exemplifica bem. Né? Tem um case nosso aqui no Brasil de um cliente que ele é montador de notebook. Notebook é uma das coisas que eles montam, uma empresa muito grande. E aí, a primeira vez que eu visitei esse cliente, ele falou, cara, o seu petcord é muito caro. Né? E aí, foi logo de cara. Né? E aí depois eu tive a oportunidade de entender um pouco mais sobre o negócio desse cliente. Entender o negócio do cliente é fundamental para que a gente consiga vender valor, né? E saber o que propor. Então, na ocasião, quando eu fui ver uma linha de produção de notebook, para mim o que mais demoraria para poder fazer era a montagem. Né? Você abrir um computador
a placa de circuito impresso, e botãozinho, identificação e um monte de coisa que você precisa fazer dentro dele. E para minha surpresa, quando você monta um notebook, né, você tinha aquele mar de gente na área de produção, 20 minutos passando na esteira ali, o computador está montado. E para minha surpresa, depois que o computador é montado, ele vai para a prateleira, no qual ele fica fazendo atualizações de software e firmware. E esse processo de atualização, naquela ocasião, demorava 7 horas por computador. E era um período onde a economia do Brasil estava disparando, as demandas e os pedidos por notebook eram muito grandes, e essa fábrica estava pensando em expandir para outra fábrica para poder aumentar a produção, né? E aí depois, quando a gente foi entender, e o gargalo da fábrica era justamente as prateleiras, né, e descarregar informações para atualizar. E aí nós chamamos os nossos parceiros, né, o distribuidor, porque ele acaba tendo um portfólio que complementa o nosso, e naquela época também tinha uma empresa de serviço que tinha o know-how tanto de servidor quanto também dos ativos, né? E a gente fez um estudo de caso onde, se ele fizesse o upgrade do data center dele e trocasse a infraestrutura de rede, ele diminuiria em 30% o tempo de download. Ou seja, eu estou falando em você diminuir aí em 2 horas, 2 horas e meia por máquina o tempo disso, né? Isso aumentaria literalmente a produção dele em 30%. No final do dia, a consultoria evitou com que ele tivesse uma expansão de uma fábrica, porque ele poderia incrementar a montagem de computador em 30% utilizando aquela planta. Pô, o que o cara do Petcord tem a ver com exatamente isso. Aonde você pode chegar por ter esse trabalho da engenharia e dos parceiros certos para poder... Então, o cliente não precisa saber o que é o conector, o que é o cabo de 500 MHz, mas se ele nos der abertura para poder conhecer o negócio dele, com um ecossistema de atendimento, através dos parceiros, a gente consegue ter esse nível de tratativa, né? Você contou esse case, eu lembrei de outro, não sei se você vai lembrar. Aqui no interior de São Paulo, era uma fábrica que corta chapa de aço. E quando a gente foi fazer toda a infraestrutura deles, trocar o cabeamento, foi a empresa que, não sei se você lembra, que mais comprou canaleta por um período aí. Acho que talvez o Felipe lembre, não lembro quem que me ajudou na época. Mas o cara comprou, quando ele conheceu a qualidade da canaleta da Punch, ele comprou, acho, sei lá, deu quilômetros de canaleta, pôs na fábrica todo, escritório novo. E ele tinha a mesma situação. Eu falei, mas qual é o seu problema aqui, né, na fábrica? Ele falou, o tempo que demora para carregar o desenho na máquina para ela cortar. Porque você desenha no CAD e ela corta a chapa no plasma em tempo X. A máquina é rápida, o problema é carregar o desenho. E a gente não sabia. A gente foi lá para falar, como a gente sempre fala, vender qualidade, vender um produto que vai atender todas as normas dele. Vendemos o cabeamento, trocamos os switches dele. Ele começou a carregar, demorava 15 minutos para carregar o desenho, passou a carregar em 5 minutos, ele aumentou a produção, porque a infraestrutura dele, com cabeamento 10 GB, tudo, passou a carregar de forma mais rápida. Ele tinha um gargalo na infraestrutura que ele não sabia, e a gente também não sabia. Ele que contou, cara, agora eu estou produzindo muito mais, porque carrega o desenho de forma mais rápida. Isso. E é uma fábrica aqui do interior de São Paulo que a gente... O cara virou amigo, né? Virou amigo, porque o cara falou, cara, isso você me resolveu um baita problema. Não, e o principal, quando você fala do negócio do cara, uma primeira reunião que passa a ser o preço do Petcord, esse cliente ele comprou rack, sistemas de encaminhamento, uma solução 10 GB, e na época estava lançando o pré-terminado MPO, né? Estou falando isso aí de mais de 10 anos atrás, ele já tinha toda a solução de fibra pré-terminada em MPO, né, esse cliente. Ou seja, ele não estava vendo mais o valor do MPO, o valor do cassete, ele estava vendo o ganho de produção em 30% e o quanto que aquele investimento global ia proporcionar para ele. Isso aí passou a ser nada. Muda o perfil da discussão, mas não que a gente queira que o cliente pague mais caro, mas como que a tecnologia pode contribuir para o negócio dele. E aí eu acho que em cima de tudo que a gente falou é justamente isso, né? E não é qualquer fabricante que está disposto a trabalhar desse jeito, dar esse suporte para o parceiro, que muitas vezes é o parceiro que está indo lá captar essa oportunidade. E eu acho que aí é onde está um dos diferenciais que a gente está falando desde o começo, né? A gente hoje tem esse apoio e a gente sabe que vocês também trabalham muito, cada parceiro, né, dá um apoio diferenciado para cada um trabalho individual mesmo, né? Então,
para que tudo isso aconteça, eu acho que é onde não é qualquer um, é onde o cabo deixa de ser o cabo, passa a ser a solução e se preocupar com o negócio do cliente, né? Que não chega nesse nível. A gente tem vários níveis, né, de suporte, né? Até para falar um pouquinho da nossa operação, hoje no Brasil a gente tem um escritório comercial, técnico, né, 100% engenheiro, né? Eu sou engenheiro, o Douglas também, o pessoal que trabalha com a gente também. A gente tem essa preocupação, né? Porque apesar de... A gente sempre fala lá no escritório, pô, independente da função, todo mundo está aqui para vender, né? A empresa ela precisa vender hoje, amanhã, sempre e cada dia mais. Acho que esse é o lema de qualquer empresa moderna, né? Mas o fato a gente tem uma primeira estrutura de suporte que são os próprios integradores e distribuidores que estão treinados, né, para poder, muito bem treinados, para poder dimensionar, enfim, né? Caiu dentro do nosso escritório, existe lá uma turma que tem, obviamente, um nível de uma cultura da empresa, né, um nível de especialização maior, né? Saiu dali, a gente cai numa estrutura regional da Panduit, né? Então a gente tem engenheiros, os caras são RCDD, estão no mercado há bastante tempo, né? E passam por treinamentos a cada 6 meses na matriz para entender tudo que tem de novo, né? E ainda temos o corporativo, né? Que acho que a gente falou rapidamente aqui, o Douglas mencionou, do Headquarter e tal, mas queria comentar isso com vocês, né? Eu pessoalmente eu já tive essa experiência algumas vezes, né? De estar fazendo visita fora com o cliente. E a gente tem um laboratório, né, um centro de inovação que tem 200 engenheiros, 7 PhDs, são 18 laboratórios, dentre eles o laboratório térmico, que o Clodoaldo comentou, né? E é incrível porque tem toda essa área para não produzir nada, né? É pura pesquisa e desenvolvimento. Isso faz com que a nossa empresa tenha uma receita de cerca de 30%, né, de todo o revenue mundial da empresa. Ela provém de produtos que foram lançados nos últimos 5 anos. Né? Produz tecnologia. Exato. Nós estamos na vanguarda, né, da tecnologia. Né? É uma empresa, o nome Panduit vem de Panel Conduit. O cara era um inventor. Né? Ele inventou a canaletinha que até hoje se usa ali em painel e tal. Né? Então, assim, para resumir tudo isso que a gente está falando, né, eu acho que trazer esses números, né, e essas experiências, a gente consegue talvez aterrizar um pouco dessa conversa, né? Então é daí que vem, tá, pessoal? Existe uma estrutura muito grande por trás a nível de engenharia, a nível de suporte para que o produto chegue aqui num prédio como esse, né, e dure aí 20 anos. Né? Não, com certeza. Isso para nós é fazer a infraestrutura uma rodovia bem pavimentada, com todas as saídas boas, com curvas que ninguém vai capotar, né? Fazendo ali um paralelo aí com uma rodovia, coisa assim. Cara, é impressionante. Eu conheço, então eu tive o prazer de ir algumas vezes nessa estrutura e conhecer as pessoas, os engenheiros que desenvolvem os produtos, e realmente você vê que é uma empresa e um produto diferenciado. E vou deixar no ar aí, cara. Eu não fui ainda, né? Tô esperando um convite aí né? A gente ficou de marcar para ir, né? A pandemia atrapalhou um pouco, né? Mas a gente vai marcar em breve, levar alguns clientes. Então. Tem o GSIC também, né? Sim, o GSIC que também é fantástico. Nos últimos anos a gente tem ido. Né? Um evento que acontece todo ano. A gente leva os clientes, né, que entram, né, nessa oferta com a gente da solução de data center. Então é uma premiação para os clientes também. Né? Eles vão lá ouvir muito de tecnologia, vão conhecer produto novo, vão entender melhor a proposta da Panduit, a estrutura, né? O tamanho da organização. Então é um evento legal, né? que a gente presenteia os clientes que fecham um projeto durante o ano com a gente. Né? Então, um baita evento. Eu tive a oportunidade de ir 2 vezes, o Clodoaldo já foi bem mais. Eu vou aproveitar esse GC que a gente foi. Ele não vai ter problema de eu falar o nome dele, porque ele já tem vídeo gravado, já está publicado. Lá né? Mas foi um cliente que a gente vendeu o data center completo para ele, não tinha o cabeamento. E nós levamos ele para o GSIC. Ah, sim. E ele chegou lá e falou assim, eu quero isso. Sem dúvida. Então voltou, 2 semanas depois já tinha assinado o pedido. Tarcísio e a Thalita da Netwise, né? Clientes. Eu vou fazer uma pausa aqui, cara. Eu achei que a gente não ia vender. Eu achei que a gente não ia vender esse cabeamento, cara. Achei mesmo. Tá vendo?
E o cliente foi lá, conheceu até a irmã dele, que cuida do Tarcísio, que é a Thalita, que cuida do marketing. Falou, cara, o produto é maravilhoso. Nós temos que comprar isso lá. E eles compraram. Né? Então, você vê a diferença de quando as pessoas, as empresas, nos dão a oportunidade de mostrar. Quando a gente mostra o produto, mostra o diferencial, o preço passa a ser secundário. Não é mais o principal. Porque a pessoa olha e fala, cara, é isso que eu quero na minha empresa. A minha empresa combina com isso. Isso vai fazer diferença na hora. Ele está investindo agora muito dinheiro, e parabéns pelos investimentos aí, Tarcísio e Thalita, em servidores e tudo de alta qualidade. Então, toda a infraestrutura vai garantir que essa estrutura. Os clientes da região aí vão contratar o serviço deles de data center, contratem tranquilos, porque tudo vai funcionar. A gente tem total convicção disso, porque tudo que nós vendemos lá foi de altíssima qualidade. E toda a infraestrutura de cabeamento vai ser da Panduit, e vai ser um orgulho para nós lançar esse case lá também, que nós já estamos movimentando isso. Vai ser mais um case de sucesso. Porque é isso que a gente procura. E outra coisa que a gente procura, a gente cria amigos. Todos os nossos clientes são os nossos amigos hoje. Porque a gente sempre se preocupa com ele, né? Com o negócio dele. E a gente passa a ter amigos. Até clientes que atendemos antes de existir a Trusted estão voltando a trabalhar com a gente. Até por uma questão de histórico, de a gente conhecer bem o que está lá, como foi feito, como é que foi projetado naquela época, como é que foi instalado, o que pode ser feito daqui para frente. Então, esses clientes também estão procurando a gente para dar continuidade no que foi oferecido lá atrás. Então, acho que é muito do que eu me preocupava, né, onde eu estava antes, e o Clodoaldo também, que a gente tem a empresa hoje, mas a nossa imagem como pessoa, como profissional individual, ela tem que ser preservada, e a gente sabe que os clientes confiam muito nas pessoas, né? Passam a confiar no Felipe, no Douglas, no Clodoaldo, no Matheus, e a gente honra o que a gente promete, né? A gente não esconde nada, a gente trabalha com seriedade, desde onde a gente estava antes até onde a gente está, onde a gente vai estar no futuro também, né? Então, acho que é uma coisa que a gente sempre se preocupou, e não é à toa que a empresa cresceu tão rápido, porque a gente preza muito por isso, o relacionamento com os clientes, como profissional individual, e a gente vai levar isso para o resto da vida, né? E é muito bom a gente gostar do que a gente faz, né? A gente trabalhar com prazer, né? E você estava falando sobre isso, eu queria aproveitar até a audiência, né, aqui do podcast, para falar tudo muito bonito, tal, mas assim, muitas vezes a gente vê que essa transição da Panduit ainda não está totalmente clara para o mercado brasileiro, né? Então é importante que o mercado brasileiro tenha a tranquilidade de comprar Panduit e a segurança de comprar Panduit, né? Nós fizemos aí uma websérie falando sobre isso. Não sei se o pessoal consegue colocar o link ou não, mas disponibilizar, né? Thiago deixa o link, sempre dá um jeito. Na descrição. São 10 vídeos rápidos de 3 a 4 minutos, onde vai ter na íntegra, para não entrar no detalhe aqui sobre como que a Panduit está estruturada, quem são os parceiros, e aí os distribuidores, os integradores, cases de usuários finais, aborda todos esses pontos, né? Mas, em resumo aqui, né, hoje os nossos clientes, a gente tem um estoque local bastante robusto, com 3 distribuidores, mais 100 empresas credenciadas, que são as empresas de serviço, uma base instalada muito grande, né, o maior data center privado da América Latina tem o seu data center com Panduit, a maior empresa de colocation estabelecida na América Latina, dos 32 data centers, 28 usam infraestrutura Panduit, né? Os hyperscales que estão localizados ali, a grande maioria deles tem Panduit padronizada, a gente tem um legado bastante grande, e toda essa infraestrutura, a grande maioria dela está disponível para visitar, para que clientes conheçam isso, né? E falando especificamente sobre a Gross, essa trajetória de 8 anos é muito interessante, né? Porque hoje já recebemos feedback de que, olha, eu adoro a Panduit, eu gosto muito da Panduit, mas hoje eu compro também porque são vocês, né? A gente vê que o mercado perdeu um pouco desse preconceito em lidar com uma empresa que tem essa responsabilidade, uma empresa de representação, que é o nosso caso, né? E para os clientes que têm essa dúvida ainda, né? A questão aqui ela vai mais além, né? Porque é a nossa empresa, o nosso nome.
né? Então, no meu caso, eu tenho uma história de 20 anos, já tenho uma relação de amor com a Pandit, então tem isso por trás, mas além disso, né, quando eu trato com o cliente, o nome que está não é a empresa pelo qual eu trabalho, é o nome da minha empresa que está. Ou seja, o nível de compromisso ele é duplicado nesse sentido, né? Então eu convido aqui os clientes a conhecerem mais sobre a Pandit, a acessar a websérie, a tirar essa dúvida, né? E eu garanto que vão ter uma boa experiência de trabalhar com a gente. Essa é a nossa expectativa e a gente trabalha para isso. Cara, deu um trabalho para fazer essa websérie. Mas Olha, não, eu vou te falar, o Douglas veio com um papo aí de, não, vamos repetir, vamos fazer uma outra websérie. vou fazer o segundo capítulo agora. Deu um trabalho, mas ficou muito bacana. Pessoal. Não, Acho que a produção é incrível, realmente. ficou muito bom. Parabéns, Pedro. Parabéns. Sabe o que me veio à mente aqui? E eu acho que é uma curiosidade que vale também a pena comentar. E se deixar, eu vou embora, tá? Mas isso realmente vale a pena. Porque eu e esse senhor aqui que está na minha frente aqui, nós somos sócios. Senhor mesmo, né, cara? Tá senhor. Queria registrar Os jovens aqui que idosos, né, somos- Filipão? Eu queria só registrar aqui que apesar da barba e do paletó, eu sou bem mais jovem, tá? É que não parece, mas Nós jovem. estamos aí, como eu falei, jovens idosos, né? Vocês Alguns me respeitam que eu sou probleminhas. o mais velho dessa mesa. Vocês me respeitam. Pensa em duas pessoas diferentes e opostas, né? Esse cara aqui é a racionalidade em pessoa, é uma rocha, né? E do meu lado aqui eu sei, né, que eu sou mais intenso e emocional e a gente acaba se complementando. Apesar dessas diferenças, são 8 anos de sociedade, creem vocês ou não, nunca tivemos um pega pra capar lá no escritório, né? Ou já tivemos. E esse cara tem que ter uma paciência gigante comigo, tá? Nunca tivemos. Ou tivemos. Ou tivemos. Mas que eu me lembro. Bom, se eu não lembro, não foi Acho nada que sério. não. Mas eu acho que é um casamento, cara. Cada dia que Casamento passa, briga, poxa. Então, cara, não adianta, a gente brinca, velho. eu já não posso dizer o casamento, mesmo, não tem... a gente já brigou. Cara, a gente, olha, a gente sim, tem exato. diferenças, mas eu Mas acho é que pra o mais consertar, importante para todo relacionamento. E agora começou com as dicas da vida amorosa. Mas o. Por favor, cara. Não, Estamos aqui pra todo disputar. relacionamento tem diferenças, né? Você tem tudo, você concorda, mas acho que o importante é saber sair do outro lado. Conseguir resolver. Podemos falar disso, hein, cara? Como ser sócio 8 anos e não brigar? Não hein? brigar por nada, Vamos assim, fazer nunca teve podcast um. só sobre isso daí, cara. Para, vai, você zoou ele da relacionamento, coluna e ele Você ficou bravo, toca vai. como ser um bom sócio, ter uma sociedade saudável. Nós lançamos um episódio. Vamos em algum lançar. momento. Tá aparecendo aqui a ProLearn, logo vai ter um curso lá falando sobre vida amorosa, sobre comparação da vida com a esposa, vida com o sócio, né? As diferenças, Acho que aí, o que cara, comem, onde vivem. trazendo para o nosso contexto aqui do podcast, né? Parceria, né? Parceria. Cara, a palavra é respeito, bro. Isso lá Isso dentro aí. da sua casa, no seu casamento, na sociedade, com os teus parceiros, no negócio, né? Começa daí, né? Como o Douglas falou, a gente tem uma porrada de diferenças, né? Não tem um assunto, cara, que a gente não discuta. Não, mas é isso, no é esse bom sentido, ponto, né? é isso aí. E é isso, no final agrega, né? Você ter visões diferentes e tal, no final você chega no meio do caminho e, enfim, né? Acho que esse é um pouquinho se a gente pode falar que é a receita do sucesso, acho que não sei, né? Mas é assim que a gente vem caminhando. O caminho e vem prosperando, mostra. né? Pessoal, tá muito bom. Ficaríamos aqui com certeza mais de 1-2 horas falando, Foi né? quanto tempo? Não tenho ideia. Não sei também, mas estamos quase, acho que uns 50 minutos. 50 minutos. Tá Pelo bom, que eu tenho aqui de noção, quase isso. Eu acho Mas, que a gente pode, e o Thiago pode deixar aí na descrição também uns links com alguns outros vídeos curtos que a gente de repente vai fazer aqui, mostrando um pouco do showroom. E só para também fechar, daí o Clodoaldo encerrar, né? Esse ambiente que a gente montou aqui é um ambiente bem completo. A gente tem quase tudo, ou praticamente tudo que a gente comercializa nesses projetos que a gente falou, das soluções da Pandit. E a gente deixa esse espaço aberto, tá? Para todos aqueles, inclusive os parceiros, cara. A gente é parceiro de parceiros, né? A gente tem muitas empresas que, em teoria, seriam concorrentes, mas a gente é muito fair, a gente trabalha com muita ética, então se o parceiro se sentir à vontade e vocês quiserem trazer para conhecer, para ver produto, vocês são parte disso, então
fica aí também acho que se o Clodoaldo concordar, claro, né? Mas, cara, pode... A gente tá aqui para ajudar. Acho que um pouco de tudo que a gente faz para ajudar. Vocês têm portas abertas aqui. Vocês participaram da construção desse data center, inclusive financeiramente falando. A Pandit nos ajudou com isso e a gente fica muito feliz com isso, né? Porque é parceria mesmo. A gente faz do nosso lado o que a gente pode, vocês ajudaram também. Então, para nós é uma satisfação tê-los aqui. É uma satisfação ter um data center com a marca Pandit aqui. E satisfação de mais de 20 anos trabalhando com essa marca. O Matheus um pouco menos, mas ele já falou que para ele tem sido uma satisfação também. Apesar que já faz tempo também, né? Não é nada recente, já tem alguns anos. Alguns bons anos. 5 anos que nós estamos falando de data center. No mínimo. Então, pelo menos esses 5 anos. Então, tudo é uma satisfação. É satisfação tê-los como amigos, como parceiros. E para a gente, mais um momento aqui, essa quase 1 hora que nós estamos aqui, também é outra satisfação. Obrigado pela presença. Gostaria que vocês dessem as palavras finais, e o Matheus também aí, para a gente deixar mais esse episódio aí finalizado. O Thiago deixa o LinkedIn de vocês aí também embaixo da descrição, né? Para ter o contato, acessar vocês mais fácil. Tá certo. Pessoal, obrigado novamente. Gostei muito do papo. Primeira vez que estou participando de um podcast. Né? Olha aí, mais estamos bons de formar... Eu espero ter outras oportunidades para a gente contar umas piadas aqui, fazer algo tem uns causos, né? diz. Nós vamos vez marcar e esse nós precisamos marcar mesmo, que é para contar vamos. as histórias de todos os perrengues que a gente passou visitando o pessoal aí Brasil afora. Esse vai ser bom. Tem história, hein? Eu vou te falar, cara, acho que a gente deve ter aí pelo menos uns 30 mil quilômetros de estrada. Mas assim, por nós baixo. vamos ter que fazer uma websérie, porque num podcast só não vai dar. Não vai caber. Não Visita vai o fulano de tal, é uma história. Mas desculpa. Não, que isso. Agradecer vocês, dizer que gostei muito aqui do papo, da experiência, né? Não tinha visto o data center, né? Hoje, quando eu entrei aqui, eu vi em projeto, né? Eu vim aqui, acho que tem uns 3 ou 4 meses, o Clodoaldo coçou a cabeça, falou assim, pô, vou montar um data center, tal, cara, você me ajuda? Eu falei, cara, vê o que você precisa, vamos embora, mas eu gostaria que fosse 100% com a nossa solução para que, inclusive, fosse um ambiente de demonstração, né? Vocês têm um NOC aqui, né? Hoje a Trusted Data é a primeira empresa que comercializou, né, a parte do Smart Zone Cloud, né, que é a nossa ferramenta de DCIM, né? E agora com o Data Center, eu acho que faz todo sentido, né? A gente fecha um pacote aí de soluções. Pacote e sem dúvida nenhuma, acho que é uma visita muito interessante, né? Para o cliente que está pensando em montar, sem dúvida nenhuma, eu faria essa visita, né? Então, parabéns aqui pela sede, pelo data center, pelo avanço da empresa de vocês, né? Vocês, num curto período de tempo, vocês atingiram a nossa classificação máxima, né? Hoje a Trusted é um canal Gold da Pandit, né? A gente tem poucas empresas hoje no Brasil com esse tipo de classificação, né? Então, agradeço a amizade, né? O compromisso e dentro do nosso contexto aqui, principalmente a fidelidade, né? A parceria da gente impulsionar e continuar fazendo muita coisa junto aí. Perfeito, obrigado você. Muito bom, muito obrigado também. Eu não vou me emocionar, eu vou só agradecer mesmo. Para mim também é a primeira vez, né? O podcast é o que fica lá numa plataforma de Spotify, né? Também. Se você for colocar no YouTube, vira um videocast, né? Também. Então vai ser primeira vez como podcast, primeira vez como videocast. Eu só senti falta, Thiago, clica no sininho, ativa a inscrição. Vai ter. Vai ter. Quanto mais like você dá, o vídeo é projetado. Essa parte não tem? Ou não? Ele põe, depois ele põe no final. Ele põe as animaçãozinhas. As vinhetinhas. Clica no a primeira vez, então eu vou fazer minha parte aqui também. Faz um merchan pra gente, cara, por favor. Boa. Então, pessoal, ative as notificações clicando no sininho, se inscreva no canal e quanto mais pessoas você indicar esse vídeo, mais visualizações e mais engajamento. O cara é youtuber, velho. O DC Talk está no canal da Trust Data. Vocês procurem por Trust Data, é o canal nosso no YouTube. Tem um canal da Trust Data no YouTube. O Spotify ou não? Tem o Spotify, tá? O link aí o Thiago também vai deixar. Boa. E o canal da Gross, né? Vai ter o link da websérie, mas no canal da Gross tem outros materiais
que vocês gravaram também. Acho que Você pessoal, permite também a gente vale a publicar pena. lá, a gente subir o vídeo no nosso canal? Pô, É? Então tá Claro. certo. No nosso canal também vai ter o podcast disponível. com certeza. Muito obrigado. Muito orgulhoso de vocês, feliz com a relação, né? Motivado para o que o futuro nos aponta. E muito obrigado. E aos que estão assistindo também, contem com a gente.